Torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver a opinião de Zinho, né? E do Pascoal sobre esse jogo de ontem do Flamengo, né? Que teve aquele lance polêmico em cima do Plata, beleza? Vamos dar uma conferida no que eles vão falar aí e comentar também as nossas opiniões, beleza? Antes de começar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões. Só deixe o like se for bom para vocês, mas se inscrevam e comente as suas opiniões, que a sua opinião aqui é muito bem relevante para o canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Os volantes, bem ousado o Flamengo indo para cima. E esse golaço do Varela, que para mim foi o melhor jogador em campo no primeiro tempo. Muitos destaques, mas se fosse para destacar um só, como o Voga me perguntou no jogo, eu falei Varela. Opção ofensiva pelo lado direito, toda hora passando. E teve esse lance que era para o Pedro matar. Falar assim, vamos só lá tomar um vinho, porque a classificação é 3-0. O Flamengo produziu para, no primeiro tempo, encaminhar muito bem a classificação. A coisa não aconteceu. Foram inúmeras chances, inúmeros momentos. A equipe do Estudiantes perdida, não conseguia marcar, não conseguia atacar, era ataque contra defesa. Um primeiro tempo avassalador do Flamengo, digno do incomparável. E aí a torcida vibrando, tá uma festa lindíssima no Maracanã. Mas vem o segundo tempo e a gente vai falar durante o programa. Andrés Rojas, será muito assunto hoje aqui. A arbitragem que teve desdobramentos nessa sexta-feira, até com a cassação da expulsão do Plata. Mas isso, como disse o Tetra, que começou voando baixo, o Equipe F é assunto para daqui a pouco, Pascoal. Primeiro, o primeiro tempo incomparável. Muito boa noite. Tudo bem, Plihal? Um abraço para você. Alô, Fã de Esporte. E aí, Zé? Zé viveu momentos ontem. E aí, parceiro? São momentos de... Eu queria estar no Maracanã ontem, Pascoal. Não, momentos de euforia, que são os momentos do Flamengo na primeira parte do jogo, e momentos de tensão já no final da partida, quando sofre o gol, né? E aí o Rossi ainda faz algumas boas defesas na etapa complementar. A expulsão do Plata é uma das coisas mais ridículas. Vamos daqui a pouquinho falar disso. É uma das coisas mais horrorosas que a gente já viu no planeta futebol, né? Existem ainda situações como essas que precisam ser revistas de uma maneira muito clara, né? Por parte da Confederação Sul-Americana, ainda bem que já teve aí uma modificação no panorama. Enfim. O Flamengo, a torcida do Flamengo fez a festa, é muito bonita, é espetacular, mas o Flamengo tinha que ter... Era pra ter matado... Vou falar pra vocês, sério, é uma decepção. Pra mim foi uma decepção. Pra mim eu me decepcionei. Pra mim já tinha que ter sido 4-5 no primeiro tempo, já tinha empacotado o jogo, já tinha feito aquele embrulho bonito, aquela fita, a classificação assegurada, mas tem jogo ainda lá na Argentina. Até porque, né, Plial? Até porque ele falou que se... Menos de 2 ele não ia nem sorrir, né? Não, menos de 2 não ia achar nem graça. Decepcionado. Fez 2-1. Quer dizer, pra mim, eu fiquei decepcionado. Porque o centroavante teve a chance de fazer mais um. Pedro teve. Começou o Pedro. Foi uma defesaça no Muslera. Foi. Veterano, goleiro uruguaio. Embaixo. Mas ali, como disse o Tetra, é pra guardar. Claro, tem que... Mas teve não só ele, não. O Plata também teve, botou a bola lá em cima. O Saúl botou uma bola lá em cima. Quer dizer, teve muitas possibilidades de ampliar o time do Flamengo. Para mim, se você falar assim, o São Paulo foi uma decepção ontem, eu respondo com uma letra só. O São Paulo foi decepção. E o Flamengo? O Flamengo poderia ter feito melhor. A arbitragem teve uma participação... Como a gente te ama, Pascoal, olha lá. A gente mandou uma equipe pro Maracanã, o Zinho é testemunha disso. Só mas não foi eu que pedi, não. Em cima do Pedro... Pra você no dia seguinte se deliciar aqui. Não, o Pedro é jogador de seleção brasileira, né, gente? O Pedro pode emprestar toda essa qualidade que ele tem. Ele tem o quê, Pascoal? O perfume tem o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Com 15 segundos ele entra na área e faz 1-0, ou ele não tem o perfume? Se ele não tem o perfume, quem é que tem? Me conta aí. Pode falar, escolhe um e fala o nome. Não, se é o Pedro que tem o perfume que a bola gosta. Espetacular. Aí tava tudo bem. Quando você ficou bravo quando o Felipe o tirou do jogo? Não, eu achei que era a hora certa. Eu achei que o Flamengo precisava de um pouco mais de velocidade. O Flamengo foi perdendo consistência ao longo do jogo. Aí o Zinho tem razão. O segundo tempo não foi aquele brilho que eu pessoalmente esperava. A minha surpresa foi o De La Cruz, né? Porque eu esperava pelo menos um homem de marcação, o Alan no meio campo,
para dar muita sustentação para o Saul sair jogando com o debochado. Aí fazia um aqui e 2 armadores, né? Um de volante e 2 na saída de bola. Mas o Felipe pensou de uma outra forma. O Boto reclamou, o Felipe disse que gostaria de não ver mais esse árbitro apitando jogos do Flamengo. Gente, eu tenho sempre eu não sei, eu não gosto de falar sobre esse tema, porque eu já vi muita coisa errada em resultado final de outros jogos de Libertadores da América. Eu posso recuperar aqui para vocês que estão em casa, pelo menos umas 10 partidas, surpreendentemente, que brasileiros não passaram. Eu posso recuperar aqui para vocês. Mas você está sugerindo o quê, Oswaldo Pascoal? Porque tem coisas que entre o céu e a terra tem muito mistério. Tem muito mistério. Ou você acha que o Palmeiras e Boca Juniors lá em La Bombonera aconteceu o quê? O Baldo Aquino? Mas eram outros tempos, não eram, não? Tudo é assim. Sempre é outro tempo, sempre é outro quê. Aí o Corinthians vai jogar... A Sul-Americana não teve coragem. Não teve coragem de desqualificar o Corinthians daquela Libertadores pelo que aconteceu lá na Bolívia. Com Kevin Espada. Foi morto com um desses foguetes... 2013. Aquilo não é sinalizador, aquilo é foguete de sinalização. E o jogo de Amarília apitando o jogo no Pacaembu? Sim, naquela mesma edição. Não aconteceu nada? Ali foi assalto à mão armada. Você quer que comece a recuperar tudo? Aí a gente vai gastar um tempo. Você lembra do tempo, por que o Santos não foi tricampeão da Libertadores seguido? Você quer que eu conte pra você? Conta pra gente. Porque o presidente da AFA combinou com o presidente da Sul-Americana que ia ser o Independente o campeão. Gente, então eu não tô aqui falando de coisas que eu não vi, de fatos que eu não assisti, de fatos que eu não sei. São coisas que acontecem no futebol. Você acha que foi normal o que aconteceu ontem com o Flamengo? É normal? É normal o quarto árbitro avisar o treinador que o cara já tem cartão amarelo para tomar cuidado? É normal? É parceria, pastor. É normal? Tira ele que ele tem cartão, já tá fazendo muita falta, pode ser expulso. É normal acontecer isso? Você viu o cumprimento do Andrés Rojas aos jogadores do Estudiantes no final do jogo? Efusivo. Efusivo. Então, gente, tem muita coisa. Eu gostaria que isso não acontecesse mais no futebol. O VAR serviu para limitar muita coisa no futebol. Limitar a violência, limitar a pancadaria, limitar o que... Eu não vou nem falar o que o Tele Santana, que eu tenho saudade do Tele Santana, eu briguei muito com o Tele, discuti muito com o Tele, mas eu tinha o Tele no meu coração. O Tele era um mestre, o Tele me ensinou muito. Tele, Valdir Joaquim de Moraes, Filipão, Nelsinho Batista, eu posso enumerar um monte de gente que me ensinou muita coisa no futebol. E o seu Tele não queria jogar Libertadores. E ele foi campeão da Libertadores. Como é que ele falava da Libertadores? Ele falava, Pascoal, isso não é campeonato sério. E eu não disputo o campeonato que não é sério. Isso não é sério. Isso não serve para mim. Então, eu já vi muita coisa na Libertadores. Eu tenho só 50 anos fazendo isso. Então, eu já vi muita coisa no futebol. Muita coisa. E essas coisas me surpreendem de ser no Maracanã, contra o time de maior torcida no futebol brasileiro, o quarto árbitro avisar que o cara tá ali penduradaço e tá sentando a madeira nos caras, ele jogou no crédito, você vai dizer assim, o jogador do Flamengo poderia ter sido expulso antes? Aí é uma questão de discutir. E a imagem indica até que poderia. Poderia. Então, sabe que o Plata, né? O mesmo Plata. O mesmo Plata, é o mesmo jogador. Tô falando do mesmo jogador. Agora, tem coisas que eu não consigo aceitar. Pra gente seguir aqui a conversa. Espero que o presidente da Sul-Americana não aceite mais isso. Definitivamente não. Joga muito Arrascaeta, hein? Aí a imagem que a gente tá vendo agora. Por dentro, tentou a tabelinha. Olha aí, Ayrton Lucas, quem sabe o terceiro, a chance, vamos ver. Na hora certa, aparece Núñez. Ó, o quarto árbitro apareceu ali na imagem do centro, é isso que a gente vai mostrar agora, Fabrício? Na câmera tática ali. Olha lá, o quarto. Olha lá, ó. No centro ali, na menor das imagens, cantinho esquerdo da tela, o quarto árbitro encosta no Eduardo Domingues para avisá-lo que tinha um jogador ali pendurado, né, Pascoal?
Tá correndo risco. Na Aí ele vai e central conversa- ali da Multicam. Aí vai lá e conversa com o auxiliar técnico. Olha lá. E aí ele vai lá e explica pro auxiliar técnico também que ele tá penduradaço e tá sentando a madeira dos caras. Gente, eu não tô inventando nada. Nesse lance aí não aconteceu nada. Eu não tô inventando nada. Tá lá. Olha o que ele tá fazendo lá. Puxa, assim, em 2025, em 1978, 1979, quando eu estava começando a minha carreira, 1977, quando eu estava começando a minha carreira, eu não entenderia isso, assim, foi lá passar, porque não tinha leitura labial, você só via uma imagem Eram passando. muito menos Hoje- imagens, câmeras. Hoje, com 36 câmeras fazendo o jogo, Vamos ouvir quase que Felipe Luiz? impossível. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, falando no Maracanã, depois da vitória muito mais magra do que ele esperava. O árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha os lances que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem um pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas, com cartões amarelos, uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do senhor Andrés leva com que várias famílias hoje saiam daqui prejudicadas, né? Um trabalho todo sendo feito prejudicado por um árbitro protagonista. E a única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro. Reconhecer, porque todo mundo erra, eu também erro. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim tá tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. E a gente não sabe se o Andrés Rojas reconheceu o erro, mas a Conmebol, assim, o fez. Hoje, primeiro, publicou um vídeo aonde falava aonde existia o erro na expulsão do Plata e logo depois, poucas horas depois, acabou fazendo o que o Felipe ali praticamente clamou. Acabou anulando a expulsão do Plata. Claro que ontem o Flamengo com 10 acabou pagando caro porque sofreu o gol do Estudiantes ali no finalzinho. Possivelmente não teria sofrido se estivesse em igualdade no número de jogadores, mas pelo menos o Plata para o jogo de La Plata, onde ele vai ser uma peça muito importante, enfim, por motivos óbvios, né? Um jogador de escape ali de velocidade e um bom jogador, ele estará à disposição. O que você achou dessa expulsão, Zinho? Como é que você resumiria ou tentaria resumir em poucas palavras? É um hábito que está longe de estar preparado para ser imparcial. Tudo que eu vi no jogo ontem foi de um árbitro que parecia que estava com a camisa do Estudiantes por baixo, da camisa de árbitro. Porque foi bem isso que o Felipe Luiz falou. Arrogante, prepotente, usando duas maneiras de abordar os jogadores. Com os jogadores do Flamengo, ele nítido, né? Era autoritário, não aceitava nenhum tipo de conversa. Você pode ver que ele deu cartão amarelo para o Bruno Henrique por estar ali contestando uma marcação dele. E com os jogadores do Estudiantes, você via toda hora bolo de jogadores em cima dele, reclamando, falando alguma coisa. E, inclusive, a imagem está aí. Ninguém pode contestar. O quarto árbitro lá conversar com o treinador, falando que o jogador estava correndo risco de ser expulso, que era bom fazer. Tanto é que os jogadores do Flamengo fizeram uma pressão no túnel quando acabou o primeiro tempo. Porque viram isso, sentiram isso, perceberam isso. O Vinha falou Assim, isso na entrevista depois do jogo. Muito lamentável. Eles têm que saber que nos times brasileiros tem vários jogadores que são de nacionalidade ali, argentino, uruguaio, e que tem até mais facilidade de entender ali a conversa deles, porque eles falam bem rápido, né? Tentam falar bem rápido para tentar fazer com que o jogador brasileiro não entenda, mas a maioria não é. Vários ali. Enfim, não adianta só, tá bom, reconhecer o erro, tirando aí a expulsão, Plata está liberado para jogar, só que o jogo está 2-1.
e 2-1 ficou em aberto, eu acho que o Flamengo ganha lá. O Flamengo tem time para ganhar lá, né? E ganhar bem, porque vai estar muito mais ligado e sabendo do que vai enfrentar. Porque o time do Estudiantes é uma equipe razoável. Razoável. Estou sendo até respeitoso. É uma equipe razoável. Agora, vai criar uma atmosfera de guerra. A gente sabe como é, o campo mais acanhado, pressão de torcida. Espero que tenha segurança para todos que vão trabalhar, jogadores, imprensa, a torcida que vai lá, os brasileiros que estarão lá. Porque vai se criar esse clima, porque eles sabem que na jogar bola, o Flamengo é muito superior. Eles vão tentar igualar como? Um árbitro permissível, que deixa a pancada comer e que só age mais intenso com o time adversário. Eu acho que a Conmebol vai ficar bem esperta de escalar um cara experiente, um cara imparcial, né? Vai estar muito mais atento. O Flamengo tem que ficar muito firme nessa posição e não deixar o entorno dessa pressão de como vai ser essa guerra, porque eles saíram do Maracanã comemorando, Plihal. Terminou 2-1, eu vi o time do Estudiantes, tá no direito deles, comemorando, tipo assim, opa, estamos vivos. Estava tudo perdido, eles estavam entregues. Então, com uma expulsão, e a gente vai entrar nas opções que o Felipe Luiz fez para manter ali o resultado, mas assim, essa expulsão foi crucial para o crescimento, para o time do Argentino Júnior ir mais para frente. As substituições que o treinador fez foi para isso. Colocou Palácio, colocou mais jogadores de meio, de ataque. E é uma ligeira pressão que resultou num gol e que deu essa vida para o Argentino Júnior. Está muito confiante. Então vai ser um clima de decisão de Copa do Mundo, de decisão de Libertadores. O Flamengo tem que ir bem preparado nos bastidores e para a pressão, porque quando chegar dentro do campo, bola por bola, o Flamengo, para mim, ganha o jogo. Agora, só queria falar uma coisa. Só rapidinho, a gente está com uma enquete no nosso YouTube da ESPN Brasil, perguntando se a arbitragem prejudicou o Flamengo. 80% dizendo que sim, a expulsão do Plata atrapalhou, 20% não, o segundo tempo foi abaixo. Não foi só a expulsão do Plata. Não, o time completa, depois a gente vai falar dos outros erros do André Rojas. O time não correspondeu na etapa complementar, o torcedor tem toda a razão. E se prejudicou o Flamengo, eu respondo com uma letra. Se prejudicou o Flamengo. Só na imagem, se puder recuperar, por favor, Fabrício. Quem expulsa o jogador do Flamengo é o Ascacibar. Repara, é o capitão do time do Estudiantes. Porque ele vê a falta do seu companheiro, Sim. Ele ficou em dúvida se estava dentro ou fora. Isso foi analisado pelo VAR. Até, a imagem não é 100% clara, mas até parece que foi fora mesmo. Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar, vou pedir para o Fabrício deixar no gatilho, que 2 segundos antes, na mesma jogada, o mesmo Facundo Rodrigues, o zagueiro, colocou a mão na bola, mas complexo. Não, e na hora que sai a falta, na hora que sai o contato, porque a falta é do jogador do Estudiantes e não do jogador do Flamengo, o capitão do time do Estudiantes, o Ascacibar, que é mais... malandro, mas já vai pra cima do árbitro dizendo, é pra ele, ó, é pra ele, é pra lá a falta, é pra ele o cartão, ó, é pra ele. Então, quer dizer, o árbitro estava muito sugestionado pelo time do Estudiantes. Muito, olha lá, esse é o lance, ó. Facundo Rodrigues, 2 segundos, esse lance aconteceu 2 segundos antes, na sequência desse lance, sai o choque entre o Facundo e o Plata. Tá brigando com o Luiz aqui, né? Tá brigando com o Luiz aqui. A bola sobra na mão dele. Dentro da área. Se ele quisesse dar a falta do Luiz Araújo. Até poderia. Ele podia até dar a falta do Luiz Araújo. Poderia. Tá puxando a camisa, ele podia ter essa interpretação. Claro. Na sequenciazinho, quando o jogador chuta o pé do Plata, o que acontece? O Ascacibar vem e já vem apontando para dar o cartão pro Plata, porque o Plata já tinha cartão. É pra ele. Mas aí o Bruno Henrique, quando foi fazer isso, ele deu cartão no Bruno Henrique. Então, exatamente. Por isso que eu tô dizendo. Por isso que o comportamento dele com o jogador do Flamengo era um, com o jogador do Estudante era outro. Completamente diferente. Por isso que ele estava sugestionado pelo time do Estudiantes.
No primeiro tempo, o lance no Samuel Lino, para vocês, cal? Não, Pascoal? Pra mim, ele tropeçou sozinho. Mas não teve um trança-pele, não? Ele tem um trança-pé nele. Involuntário? Ele deu trança-pé nele mesmo. Nele próprio? É, ele se autoderruba. Ele bate o pé esquerdo no pé direito e plum, empacota no chão. Ó, a gente vai colocar a imagem primeiro no plano principal, da câmera do jogo, e depois, na sequência, o Zinho já deve ter visto e revisto esse lance algumas vezes, já tem a sua opinião formada, Zinho, ou conseguiu ter uma opinião formada? Sim, há um contato, o jogador também está na passada, tá entendendo? Não acho, a imagem não é muito, assim, é muito rápido o lance, então eu não fico muito, assim, a imagem não mostra exatamente, mas acho que esse contato é mínimo. E aí o Pascoal cita, porque quando há o pequeno toque, aí ele perde um pouco a passada, aí ele mesmo trança a perna. Mas é oriundo de um pequeno contato antes. E eu acho que o jogador está correndo também no lance. Não é uma coisa que ele faz realmente com a intenção de derrubar. Até porque já tinha um jogador na cobertura, né, Zinho? Querer também é pênalti. Até porque já tinha um jogador na cobertura, né? Eu acho que A situação foi quente ontem, o Flamengo também não jogou tão bem, né? Como a gente sabe também, que poderia ter jogado melhor o segundo tempo, mas acho que não tem nem que a gente já tem que esquecer essa história, né? Partir logo para treinar, que agora já tem jogo pelo Brasileirão. E, velho, como o Zinho falou aí, lá a gente vai ganhar o jogo tranquilo, velho. Não tem essa não tem como o Flamengo não ganhar para esse time lá, não. Não tem. O time melhor, o time mais técnico, o elenco melhor, é tudo melhor, não tem como não. Eu estou tranquilo. Estou tranquilão, que eu sei que o Mengão vai chegar lá, vai dar 2-0 e vai voltar para casa tranquilo. 1-0, 2-0 lá, tá classificado. Semifinais, né? Líder do Brasileirão. Só tranquilidade. É porque tem torcedores que tá chateado com aquela situação, mas eu acho que a gente tem que... Na hora a gente fica mesmo, né? Porque a gente vê nosso time quase... Porque, né? Por exemplo, se o jogo tivesse ali 1-1 ou 1-0, né? 1-1, o 0-0, e aí seria, né, complicado, né? Mas eu acho que vai ser um jogo lá difícil, porque a torcida deles são muito chata. A torcida fica em cima mesmo, mas o Flamengo tá preparado para pressão, é um time grande. Time grande não tem que ficar pensando em pressão da torcida adversária. Tem que jogar sua bola, dar o seu máximo e voltar de lá com a classificação e com a vitória, né? É isso que importa pro Flamengo. O resto é só balela. Porque falar, até papagaio fala, né? Aí o Prata já foi absolvido. Então, graças a Deus, eles... E o Prata vai jogar lá, né, com sangue no olho, viu? Já que foi prejudicado, o Prata vai jogar lá com sangue no olho. Eles que se preparem. Beleza? Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Tamo junto. Se gostou do vídeo, já sabe. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta suas opiniões. Comenta, pessoal. Comenta aqui pra gente trocar aquela ideia, pra ficar aquele assunto, aquele comentário massa pra gente debater, beleza?